minha formação é de TI, eu fui programador, gerente de sistemas, tudo. E eu criei a empresa de desenvolvimento de games em 2014, que é Game, para criança. Só que, como eu queria algo diferente, eu falei, eu não quero só um cursinho de game, eu quero algo que eu possa entrar nas escolas, trabalhar com diretores pedagógicos, né, alguma coisa mais. Eu comecei a trabalhar uma metodologia para trabalhar planejamento, raciocínio lógico, trabalho em equipe, socialização das crianças. Daí, em 2015, eu estava acompanhando a minha esposa numa uma consulta médica assim, da Carla. A Carla Oda, ela é fisioterapeuta com especialização em saúde mental. E ela trouxe, a Jéssica deve saber, um dos primeiros aparelhos de neurofeedback no Brasil. E ela estava usando o aparelho de neurofeedback na minha esposa. Ela colocou lá e tudo, e eu fui nessa consulta e fiquei olhando. Tá, mas é o conceito do videogame, eu consigo fazer isso. Ela, como você consegue, né? Daí a gente começou a conversar, eu falei, caramba, a gente começou a conversar, falei assim, e viu que tem estudos, já tinham estudos desde 2013, que os videogames podem ajudar na melhora cognitiva e a plasticidade do cérebro dos permite que você consiga melhorar. Eu falei, poxa, e se eu fizer isso com idosos para a prevenção do Alzheimer? A Carla falou assim, não sei, será que você vai conseguir dar aula para idoso? Eu falei, não sei, eu acho que eu consigo, mas sei lá. Daí a Carla falou assim, tem 2 pesquisadores que vieram do Japão, a Priscila e o Ricardo. A Priscila fez doutorado em Kyoto, na parte de terapia ocupacional, e o mestre em reabilitação também. E o Ricardo é de educação física e fez o mestrado em Kyoto também, tudo na área de geronto, né? Ela falou assim, Fábio, eu acabei de ver uma palestra deles, eles estão no Brasil, tudo, vamos conversar? Vamos. A gente conversou com eles falaram assim, fantástico, acho que funciona, só não sei se você vai conseguir dar aula para os idosos, mas acho que é legal. E eu falei, vocês viram alguma coisa no Japão assim? Eles falaram, não. Daí a gente brincou, falei, também quem que é o louco que vai juntar o pessoal da área médica com desenvolvedor de game, né? Eu falei, eu faço, vamos conversar? E daí a gente conversou, eles estavam com uma pesquisa na Unicamp, eu levei para o reitor da Unicamp para mostrar o estudo. Eu falei assim, olha, eu quero ensinar os idosos a desenvolver games, não é nem jogar, desenvolver games. Eu falei com a Carla, com a Priscila e com o Ricardo, eu falei assim, poxa, eu provei para vocês que eu consigo ensinar os idosos a desenvolver game e a jogar também. Agora a gente precisa fazer uma validação científica. Foi aí que a gente entrou na FAPESP, no programa PIP, né, o Programa Inovativo para Pequenas Empresas, na fase 1 da FAPESP. A gente foi aprovado, daí 2015, 16 e 17, 2016 e 17, a gente rodou a pesquisa com 75 idosos, a gente dividiu em 3 grupos, né, um grupo controle que aprendeu a parte de inclusão digital, um grupo que aprendeu a jogar videogame e o outro que aprendeu a desenvolver. E a gente conseguiu ver a melhora na memória, concentração, qualidade de vida e socialização deles. Foi muito legal. A gente terminou 2017 com as pesquisas aprovadas. A FAPESP mandou para um monte de lugar. A gente foi matéria na Science Magazine, nos Estados Unidos, como primeira empresa a ensinar idosos a desenvolver games contra o declínio cognitivo, né? Então, para a gente foi muito legal. A gente falou assim, nossa, é Alzheimer. Daí a gente começa, eu principalmente, que não sou da área, né, médica, começa a ver, Alzheimer é um tipo de demência só. Então, a gente está falando em vários outros tipos de demência, mas o Alzheimer é mais conhecido e a gente consegue trabalhar com isso. Daí, em 2017, a gente está começando a crescer, fazendo tudo isso. Eu venho e falo para o pessoal, poxa, a gente está dando aula em computador. Para a gente expandir isso para todo o Brasil e, quem sabe, para o mundo, a gente precisa ir para o celular. Foi aí que, em 2018, eu entrei com o projeto na fase 2 da FAPESP e a gente foi aprovada na fase 2 para desenvolver o aplicativo Cérebro Ativo, contendo tudo isso para trabalhar concentração, memória, planejamento, raciocínio lógico. Aí a gente fez 2018 até 2020,
E em 2020 a gente lança o aplicativo bem um mês antes que tenha a pandemia. Daí em março chega a pandemia, a gente teve que fechar todas as unidades que a gente tinha, todos os alunos que a aula presencial foi um caos, né? Como todo mundo viu. E daí eu comecei a fazer cursos online. Acho que a gente foi um dos primeiros no Brasil a dar curso online para idoso, porque não existia Zoom, Meet, esses negócios que vocês estão usando aqui, não existia, ninguém falava disso, né? Então, o que eu fiz? Como eu vim da área corporativa, a gente usava o Webex. O Webex é uma ferramenta corporativa, ela é muito mais pesada que o Google, que o Meet, que o Zoom, mas ele funciona muito bem. Agora o Zoom funciona melhor, até mudou. Mas em 2020, a gente colocou isso, tinha que ser instalado em cada máquina. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma licença, coloquei, e a gente começou a ligar para todos os idosos. Olha, tem uma ferramenta, vocês vão entrar online. Aquele absurdo, né? E a gente conseguiu trazer os alunos para o online e fazer as aulas online. Nossa, é sensacional. E é legal, né? Porque a gente acompanha a evolução, assim, inclusive a evolução tecnológica. É tudo muito novo, né, Fábio? Eu acho que até a internet evoluiu muito rápido. E, assim, quando eu nasci não tinha internet, hoje já tem, tá, né? 5G já. Então, a gente coloca a parte de inteligência artificial. E a gente sabe que, por exemplo, a Carla principalmente se preocupa muito com isso, que ela é fisioterapeuta, né? Se o pessoal ficar muito no celular, vai dar problema de postura, coluna, alongamento. Então, a gente coloca no aplicativo uma área de consciência corporal com realidade aumentada. A realidade aumentada ficou muito conhecido quando todo mundo saía correndo atrás dos Pokémon, né? Por causa do Pokémon Go, pegava a câmera e saía correndo. Eu falei assim, eu não vou tomar um processo de um idoso correndo e caindo, jogando o nosso jogo. A gente inverte a câmera, você vai, coloca 160, coloca a câmera virada para você, se vê dentro do jogo e começa a fazer exercício de alongamento, postura, respiração, que é a área de consciência corporal, de descompressão do aplicativo, e você faz para depois voltar nos jogos também. Porque tem muitas coisas que só o profissional, fisicamente, presencialmente, vai conseguir. Só que tem exercícios complementares que esse profissional pode dar para a pessoa fazer e voltar numa outra semana sem ter aquele período, sabe, de uma semana sem fazer nada. Então, exatamente, a gente vem sempre crescendo, né? E isso, a FAPESP ajuda, né? Nessa parte de pesquisa, fomento, ajuda muito, né? E aí, olha, eu vou dar um depoimento, viu, Fábio? Eu, em 2019, quando eu tive esse pequeno AVC isquêmico, e aí eu falei, não posso parar de jeito nenhum, né? E eu entrei nesse voluntariado da Fundação Estudar, e era tudo online já naquela época. Eles usavam um negócio chamado, porque eles tinham 20 e poucos anos, Asana e Zoom, e mais não sei o quê. E o que me ajudou muito nessa volta, que era uma volta que eu precisava me estimular muito, né? Foi exatamente na hora que eu pude conviver com a tecnologia e me desafiar. Porque aí eu estava me desafiando o meu próprio cérebro e isso me ajudou muito, sabe? Assim, eu posso dizer que foi um dos marcos, aconteceu em julho e eu acho que em agosto ou setembro eu já entrei nesse ritmo, né? Dessa estimulação com esse grupo de jovens e as reuniões eram todas online, ou seja, em 2020 apareceu na pandemia o Zoom e eu já fui estimulada a usar ele em 2019, porque então o que você falou eu diria assim, eu sou um exemplo vivo disso. A primeira coisa que vocês têm que entender é que vocês são capazes. Porque vocês entram e falam assim, nossa, isso é muito difícil, nossa game, nossa programação, nossa não sei o quê. Eu falei, então, você já falou, você já está indo para baixo. Esquece, vem aqui e tenta, vamos fazer. E daí tem todo um trabalho, né?
Mas primeiro, a maior dificuldade que a gente teve mesmo era o preconceito de nós com nós mesmos, sabe? De falar, poxa, eu consigo, eu sei, eu vou fazer. Aí o quantitativo disso, que é o que a gente usa para provar, né, a eficácia, que o qualitativo, ele ainda assim é subjetivo, né? Mesmo que tenha uma estrutura, uma questão subjetiva, aí sim, por exemplo, o que você traz por trás, né, dos jogos, o que tem para desenvolver esses jogos é essa programação, né, são esses dados que vão transformar esse qualitativo em quantitativo. E é isso que você consegue analisar de uma maneira, né, profissional específica de cada área, para determinar, olha, deu certo, aqui pode melhorar. Então, são essas nuances, mas isso que você falou, Fábio, é extremamente importante. Quem trabalha com isso tem que perguntar como é que você se percebe hoje em relação à semana passada, em relação a um mês atrás, em relação o que você sente. Por quê? Porque é uma questão motivacional também. Se é uma pessoa que está muito debilitada, às vezes ela não percebe a melhora, e aí já tem outros fatores. Aí ela entra com pensamentos disfuncionais, aí ela entra numa questão de humor, de mudança de comportamento, e aí o tratamento fica muito difícil. Então é importante realmente quem trabalha com isso ter esse posicionamento, né? E quem faz, né? Quem se beneficia disso também ter essa autopercepção e essa avaliação do quanto, o que está modificando para mim, de que forma, né? E olha para o dia a dia. Onde você vai ver diferença no dia a dia, né? São nas coisas mais comuns que você faz diariamente. Então, isso é importante mesmo. Na hora que vocês falam, o quanto a gente pensar, né, de forma holística, de forma integral, né, como a gente vê o nosso sistema, de quanto isso é importante. Então, não é a tecnologia que está separada da minha nutrição, não é a tecnologia que está separada das minhas relações, não é a tecnologia que está separada, né, da minha saúde mental. Não é o que você faz, é a gente colocar dentro da nossa vida, da nossa visão, tudo isso integrado. Então, a gente pode integrar todas as áreas, inclusive a tecnologia ajudar nessa concepção de você ver, né, a longevidade de forma bem 360 graus, né? Que eu acho que é isso, a gente precisa cuidar de todas as partes, e que todo mundo pode ser capaz, né? Que isso não é um bicho de 7 cabeças, e muito menos porque a gente também tem muito desse auto-preconceito. Porque eu me lembro quando eu fui lá para o grupo, eu falei, e agora? Eu não sei mexer com isso, o que eu vou fazer? Eu não posso, né? E aí eu falei, peraí, eu tenho que ser, eu posso ter um ritmo diferente deles, mas o meu ritmo não vai me impedir de fazer as coisas que eles fazem. Então, isso também é importante a gente perceber, porque muitas vezes nos tolhe, né, nesse preconceito de dizer, eu não estou indo no ritmo deles, então eu deixo para lá. Não, o nosso ritmo ele precisa ser respeitado nisso. Videogame é uma ferramenta só, não é o fim, é um dos meios. Pode ser que a gente mude daqui uns anos, mude para uma outra ferramenta que eu não sei o que não foi inventado, que pode ser. Mas o nosso propósito é o mesmo, né? Trabalhar nessa longevidade e usar uma outra ferramenta. Talvez apareça uma outra, né? Porque isso colocar na nossa missão é fazer o que é? Fazer o videogame, você fala, não, o videogame não pode ser o 100. O videogame é um meio para a gente obter uma longevidade melhor. Como que a gente vai fazer isso? Hoje com videogame, mas amanhã talvez com outra ferramenta ou uma outra coisa que surja que a gente nem sabe. Então isso eu assim, não sei, eu gosto, né, sabe, de você ver, testar, falar, nossa, apareceu um negócio novo, vamos testar, vamos ver se dá certo.
E às vezes não dá, às vezes você olha e fala assim, por exemplo, a realidade virtual, o pessoal já colocou, por que você não coloca? Eu falei assim, porque se eu colocar aquele óculos hoje e começar a virar aqui, deu 1 minuto, eu estou morrendo de dor de cabeça, estou com tontura. Por quê? Porque os óculos de realidade virtual são muito sensíveis ainda, e os melhores óculos são muito mais caros. E a gente não consegue fazer isso para disseminar para toda a população alguma coisa que seja mais barata. Daí eu falei, então nós não vamos entrar na realidade virtual hoje. Pode ser que daqui a um pouco, tem um óculos que já ficou muito legal, mas por enquanto o cérebro não consegue acompanhar. Se você vira rápido, seu cérebro o negócio começa a dar uma tontura, pelo menos eu sinto isso, né? Então não dá. Então você vai se adaptando, daqui a pouco aparece uma outra versão do óculos realidade virtual que vai dar certo, ótimo, daí a gente usa. Muito obrigada, acho que venha mais vezes para a gente conversar mais sobre isso, acho que é um tema super importante. Quando fala de cérebro e memória, o povo fica assim super, né, curioso. Sim. É natural, acho que tem muito ainda para desvendar. Mas agradeço muito você vir falar aqui para a gente, falar da Is-Game, explicar sobre o desenvolvimento da Is-Game. Então, gente, não é só um jogo, tem todo um conceito, tem todo um contexto. Então, é muito legal a gente ter esse conhecimento também. Então, muito obrigada, viu, Fábio?